Olá, graça e paz. Nesta aula de hoje, antes de começarmos a aula, deixa eu ler para você um versículo que está em Lucas, no capítulo 1, um versículo 67, que diz assim: Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo. Então, Zacarias, pai de João Batista, profetiza. E aí a profecia dele começa a ser registrada no versículo 68 e diz assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E o versículo 69 diz: E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Então é sobre esta plena e esta poderosa salvação que nós passamos a falar a partir de agora. Vamos juntos lançar fundamentos? Então vamos lá falar sobre esta plena e poderosa salvação. Na verdade, estes adjetivos associados à palavra salvação já nos ensinam muito sobre este tema. Quando se fala que ela é plena, porque não há absolutamente nada a acrescentar ou a retirar daquilo que foi feito. Deus foi perfeito em nos conceder a salvação. Tudo que era preciso ser feito foi feito de maneira perfeita. Por isso então que ela é plena. E é poderosa porque de verdade o poder de Deus esteve em operação de diversas formas, de várias maneiras, tendo seu ápice na própria ressurreição do Filho Jesus Cristo. Então é uma salvação plena e é uma salvação poderosa. Mas caminhando sobre o tema da salvação, o que é que vem à sua mente em primeiro lugar, quando você ouve falar sobre a palavra salvação? Geralmente quando a gente escuta sobre salvação, o que vem à nossa mente é alguém que está correndo algum risco, que está em perigo de morte e precisa de que uma outra pessoa, que um terceiro, tire-o daquele estado, porque de si mesmo ele não consegue. Ninguém precisa de salvação se pode sair do estado em que está. Precisamos de salvação quando não tem absolutamente nenhum recurso mais que a gente possa utilizar que nos tire de um estado em que a nossa vida está correndo risco. Imagina, por exemplo, uma pessoa que está lá no meio de um incêndio, em muita fumaça, e aí ela perde simplesmente os sentidos. Ela não tem como sair daquele lugar. Ela está correndo risco de vida, ela pode morrer tanto asfixiada como queimada. Então ela precisa de que alguém fora dali entre naquele lugar, tire-a daquele lugar e traga novamente para um lugar de segurança. Então essa é a ideia que nós temos em relação à palavra salvação. Então, geralmente é isso que nos vem à mente. A própria definição da palavra salvação, né? Você pegar em um dicionário, por exemplo, e for em busca da definição desta palavra salvação, a palavra salvação significa ação ou resultado de livramento ou preservação de algum perigo. Então, ação ou o resultado de livramento ou preservação de algum perigo. Então tem sempre aí um perigo envolvido e uma ação que preserva e uma ação que livra. Então quando você tem uma ação que promove um livramento, que traz uma preservação diante, então, de um estado de perigo, subentendendo que o resultado desta ação vai trazer então segurança, saúde e prosperidade, então isto significa salvação. Isso é o conceito, talvez algumas palavras diferentes você encontre em dicionários diferentes, mas basicamente é exatamente isso que a palavra salvação ela significa. Do ponto de vista espiritual, do que é que de fato o homem precisa ser salvo? O porquê da salvação. Antes da gente falar do porquê da salvação, se a gente fosse dar uma definição para a salvação do ponto de vista espiritual, é a aplicação da obra que Cristo fez na cruz do Calvário em favor do homem, né? Então, quando falarmos a partir de então de salvação, estamos falando daquilo que Jesus Cristo fez por nós.
de uma obra praticada por Ele que nos alcançou. Havia algo que em nós mesmos não tínhamos como lidar com aquilo e que nos levava a uma situação de perigo, de condenação e de morte. E daí então nós precisávamos de a ação de alguém para nos tirar desse estado. Quando falamos da salvação, do ponto de vista espiritual, então estamos falando desta aplicação da obra de Cristo, ou o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor, que nos livra então desta condenação eterna causada pelo próprio pecado. Você pode ler sobre isso em Efésios, capítulo 1, versículo 7, e também em Efésios, capítulo 2, no versículo 1. Se fôssemos perguntar o porquê da salvação, qual é a necessidade do homem ser salvo? Porque há muitas pessoas que têm uma ideia equivocada em relação a esta questão. Por exemplo, tem gente que diz assim: Deus é muito bom, Deus é um pai bom, e no final das contas Ele não vai querer que ninguém se perca. No final das contas Ele vai receber todo mundo. Ou então outros que têm a ideia de que não, se a gente for uma boa pessoa, se nós praticarmos boas obras, se nós fizermos o bem, se nós manifestarmos um bom caráter, então isso aí vai fazer com que a gente alcance o favor de Deus e Ele vai nos receber lá no céu. Mas estas coisas não têm respaldo nenhum nas Escrituras. A gente vai entender o porquê da salvação quando a gente começa a estudar sobre o retrato que a Bíblia apresenta de um homem sem Deus. Nós falamos um pouco sobre isso na própria lição que estudamos sobre o homem. Falamos também um pouco sobre isso na lição que falamos sobre pecado. E aí vamos retomar algumas coisas que falamos anteriormente para que você entenda o quadro em que este homem sem Deus se encontra. Quando nós enxergamos o que a Bíblia pinta em relação ao homem sem Deus, aí vem de fato ao nosso coração a necessidade da salvação. Aí a gente entende o porquê da salvação. Por que Deus então teve que movimentar toda a história em um plano redentivo para trazer este homem de volta? Porque toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, é o desenrolar de uma história, de um plano de redenção, a fim de que o homem fosse alcançado pela salvação. Se não houvesse então a necessidade de salvação, Deus não precisaria enviar o seu próprio Filho, não precisaria movimentar toda uma história para que o homem então fosse alcançado por esta salvação. Mas há um porquê desta salvação. Efésios, no capítulo 2, nos versículos 1 até o versículo 3, o quadro deste homem sem Deus começa a ser pintado. Presta bem atenção em cada parte daquilo que é descrito e você começa a enxergar o porquê da salvação. E preste bem atenção, este quadro que aqui é pintado, todos nós já vivenciamos um dia. Se hoje você já entregou sua vida a Jesus, o seu passado, ou naquele tempo em que você ainda não conhecia Cristo, era exatamente desta forma que você estava. E assim ainda permanece homens que não conhecem a Deus, que não temem a Deus, que não receberam Jesus Cristo ainda em seu coração. O versículo 1 então do capítulo 2 de Efésios diz assim: e vos vivificou, ou seja, ele deu vida, falando em relação à pessoa de Jesus, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. E diz mais o texto: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí ele diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. O apóstolo Paulo coloca o verbo ser no passado, porque ele está falando para uma comunidade de crentes. Está falando que esta era a realidade deles antes da experiência que eles tiveram com Cristo. O que nos leva à conclusão que todos aqueles que ainda não tiveram a experiência com Jesus, eles estão vivendo exatamente nestas condições que aqui estão descritas. Estas condições espirituais que aqui estão descritas, são estas condições que um homem sem Deus,
ele vive. Por natureza, filhos da ira, como os outros também. É como termina então o versículo 3. Então olha o quadro que é pintado deste homem sem Deus. E aí a gente vai entendendo o porquê da salvação. Primeiro, a própria morte espiritual. Quando diz, estando vós mortos em vossos delitos, em vossas ofensas e em vossos pecados. Então nós, quando estudamos sobre o pecado, nós vimos alguns textos que falavam sobre o salário do pecado ser a morte. Estudamos sobre a desobediência de Adão, que trouxe como consequência a morte. Havia uma aliança feita com Deus, de que a permanência dele na obediência preservaria a vida. E a prova de obediência, a árvore do conhecimento do bem e do mal posta no centro do jardim do Éden, que era a casa de Adão. Ele não poderia comer do fruto daquela árvore, porque no dia que ele comesse, o Senhor disse, certamente ele morreria. Então havia uma condenação para a quebra daquela aliança. Havia uma condenação para um ato de rebelião e de independência por parte do homem. Infelizmente, em Gênesis 3, a história narra os detalhes. Você depois, assistindo a aula de pecado, você vai ter mais detalhes sobre essa história. Mas a história em Gênesis 3 mostra que esta rebelião, esta desobediência aberta contra Deus, trouxe ao homem exatamente esta condenação, a morte. A palavra morte significa literalmente separação. E aí é uma separação de Deus. Sendo Deus a fonte de vida, o homem foi separado de Deus por conta do pecado. E esta natureza, que passou a ser uma natureza corrompida por conta do pecado, foi transferida como herança para toda a descendência que veio depois de Adão e Eva. Então é como o texto então diz aqui, né? Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Então a condição de um homem sem Deus é uma condição de morte espiritual. É uma separação de Deus, é um afastamento de Deus. Não é o fato de dizermos que Deus está conosco, que isso quer dizer que Ele está conosco. Há princípios que Deus estabeleceu para que a comunhão com Ele fosse mantida. E o pecado faz separação entre o homem e Deus. Os olhos do Senhor não estão fechados para não ver, as suas mãos não estão fechadas para que não possa abençoar, mas o que faz separação entre nós e Deus são as iniquidades, são os pecados. E um homem sem Jesus, um homem sem Deus, é um homem que está morto. Pode ter a sua vida biológica perfeita, em perfeita saúde, mas espiritualmente morto. E se ele enfrentar a morte física nesse estado espiritual de morte, ele passará a viver espiritualmente morto eternamente. A condenação é de morte eterna. Em vida, esta condenação pode ser revertida, e a gente vai entender como. Mas se ele morre fisicamente, não há mais como alterar isso. Por isso que em Hebreus 9:27 está escrito que depois da morte segue-se o juízo. Então não há mais absolutamente nada que possamos fazer a favor dos mortos no que diz respeito então à salvação. A salvação se decide em vida. O estado de condenação só pode ser alterado enquanto o indivíduo está vivo. Depois da morte física não há mais nada a ser feito. Mas este é o retrato inicial que o apóstolo Paulo começa então a pintar de um homem sem Deus, morto nos seus delitos e pecados. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Aí nós começamos a entender o porquê da salvação, né? A morte passou a fazer parte da experiência de todos os homens. Ricos, pobres, pretos, brancos, amarelos, da América do Sul, da Ásia, da Europa, de lugares distantes, de lugares de perto. Todos os homens, eles passam a viver esta experiência de morte espiritual. O pecado, Romanos 5,12, entrou no mundo por um homem, e assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Nos tornamos pecadores exatamente por conta desta natureza herdada desde Adão, que nos traz um legado de morte, que nos traz um legado de condenação. Mas há uma outra coisa que o apóstolo Paulo ele escreve, diz que nós estávamos andando segundo o curso deste mundo. Diz ele assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Então, andar no curso deste mundo, este mundo, a Bíblia ensina que jaz no maligno. Os princípios e os valores estabelecidos neste mundo, o sistema mundial, são princípios e valores contrários à palavra de Deus, e aqueles que não estão vivendo em Deus, que não têm a salvação, vivem exatamente movidos por este sistema do mundo. Coisas bem práticas, deixa eu falar para você. Hoje, por exemplo, é muito comum as pessoas aceitarem o sexo antes do casamento como uma coisa natural. O que a Bíblia chama de prostituição. Porque toda relação sexual ilícita, que no grego é porneia, é chamada de prostituição. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento. Mas quem recebe esse conceito? Ou quem anda segundo este padrão? Aquele que faz parte do reino de Deus. O curso deste mundo é completamente diferente. Para muitos, uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, não é nada demais. O curso deste mundo, no reino de Deus, o pai da mentira é o diabo. Para muitos, usar de desonestidade, levar vantagem, dar um jeitinho, não é nada demais. No reino de Deus, nós então temos a verdade como algo absoluto. Precisamos ser verdadeiros, precisamos agir com justiça. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que outrora, sem temor a Deus, sem conhecer a Deus, éramos levados pelo curso deste mundo, fazendo a vontade da nossa própria carne. Aqui ele vai dizer mais adiante, né? Estávamos andando segundo o curso deste mundo, e fazíamos a vontade da nossa própria carne, dos nossos pensamentos. Então levávamos uma vida independente. As decisões eram nossas decisões, independente daquilo que Deus desejava, ordenava ou não. Então viver sob a inclinação da carne, dar vazão aos desejos da própria carne, e muitas vezes ser levados por isso à prática, como eu disse, da prostituição, da bebedice, da glutonaria, da feitiçaria, da idolatria, todas estas coisas que são oriundas da carne, a inveja, o egoísmo, as facções, uma vida independente. Foi isso que o homem quis quando cometeu o primeiro pecado. E é isso que o homem continua desejando até hoje. E uma vida independente é uma vida governada pelos próprios prazeres, pelos próprios desejos pessoais. Isso é completamente contrário ao que Deus ele ensina em sua palavra. O homem foi criado para viver sob o governo de Deus, debaixo do governo de Deus, ligado a Deus, porque nisso está a vida, nele está a vida, e a vida é a luz para os homens. O homem que não tem a vida de Deus anda em trevas. Por isso, segue no curso deste mundo, é inclinado para os desejos da própria carne e dos seus pensamentos, vive sob a influência do que aqui em Efésios diz que é o príncipe da potestade do ar. Ele vive sob a influência do diabo, dos demônios, dessa influência maligna, através de pensamentos, de valores que vai sendo inculcado na mente das pessoas. É a realidade que é traçada aqui. E o texto diz mais, e por natureza, filhos da ira. Você já pensou? Por natureza. Não é a questão do que a gente comete ou deixa de cometer. A própria natureza herdada de Adão já nos legou esta condenação. E o que é que nós poderíamos fazer para sair desse estado? Nada. Não há absolutamente nada que poderia ser feito para nos tirar desse estado de condenação. Este retrato aqui que foi pintado de um homem sem Deus, não há nada que o homem faça que possa tirá-lo disso. Afinal de contas, lembra da primeira coisa que a gente falou? Morte. Como é que o indivíduo morto ele pode reagir a alguma coisa?
Então a própria morte já traz uma série de consequências. O que foi sendo declarado depois, o que foi sendo pintado depois, já é resultado dessa própria morte espiritual. E esta é uma condição em que o homem não pode alterar de maneira alguma. Por isso, o homem precisa de salvação. Ele precisa de alguém que o salve. Ele não será salvo por obras, ele não será salvo por bom comportamento. Nada destas coisas consegue mudar a natureza do homem, que é pecaminosa. Nenhuma destas coisas pode tirar o homem do estado de condenação. É como se o homem tivesse uma dívida, e essa dívida fosse muito, mas muito, muito alta, e ele não tem como pagar. Este é o motivo, este é o porquê da salvação. Mas como é que então a gente se desfaz disso, né? Como é que a gente então sai deste estado? Como é que somos libertos desta posição de filhos da ira? Como é que deixamos de ser este quadro e passamos a viver um outro diferente? Então é sobre isso que a gente começa a falar a partir de agora.